estica a mão para nós e diz: vem aqui, pegue na minha mão, e para você fazer forte durante a sua vida, eu estou do seu lado. Missa não é qualquer culto, não é qualquer reunião de celebração. Missa é o mandamento de Deus. É Deus mesmo, em Jesus Cristo, que nos concede este dom na Santa Missa. Por isso que a missa é a explosão do amor, é o sacrifício, agora não mais cruento, mas incruento de Jesus. A missa é o amor de Deus para nós. Santo Curadás, que é o padroeiro nosso dos padres, ele dizia assim, lá na França do século XVII: se nós soubéssemos o que significa a missa, nós morreríamos só de saber o que é a missa. Outro vai dizer que se nós soubéssemos o que é a missa, nós seríamos como loucos saindo à procura de uma missa, só para receber o corpo e o sangue precioso de Jesus. É interessante que hoje, no mundo das devoções, não é a crítica da devoção, mas o comportamento nosso, tem gente que na imprensa, na mídia, nas redes sociais, nos grupos diz assim: até com essa expressão do lado, até bonito, né? Se Jesus desse uma gotinha de sangue na minha dor, hoje eu curaria. Se Jesus derramasse uma gotinha do sangue no meu casamento, ele restauraria. Se Jesus derramasse uma gotinha do sangue na minha vida sem fé, reacenderia a chama da minha fé. Uma gotinha. Jesus se deu inteiro, e a cada Eucaristia, o sangue dele, com abundância, é dado para nós. E nós podemos correr o risco de ficar num discurso tão fajuto, de ficar esperando uma gotinha, quando na Eucaristia ele se dá inteiro. Posso, como alguém talvez está até em casa, com preguiça, dizer: eu vou acompanhar em casa mesmo, porque eu queria que uma gotinha caísse aqui, quando deixa de dar o seu sim ao mandamento, que é a missa, o dom do amor dado a todos nós. A missa é o dom do amor, aquela explosão, quando Cristo, sim, poderia ter dado uma única gotinha para remir toda a humanidade, mas por amor, ele se doou inteiro. Diz o texto: esvaziou-se por completo. Amanhã a lança vai rasgar o peito de Jesus, e ouviremos pela narrativa do Evangelho: jorrou água e sangue. O batismo, a água; o sangue, a Eucaristia. Eleva o cálice. Eleva o cálice. Poderei oferecer ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação. A missa, na missa, Deus nos salva. Botem isso no coração, não só na mente. A missa continua sendo para nós, celebrada há 2000 anos, o ato de salvação. Por isso que a gente não pode cair na ingenuidade de dizer tudo é a mesma coisa por aí. Um é o único Deus. Isso é verdade, um é o único Deus. Mas esse Deus se amou tanto que Ele não traiu com a divisão. Ele permaneceu inteiro. E na missa, por ser o dom do amor gratuito para a nossa salvação, Deus nos salva na missa. Deus nos salva. Se a gente lembrar lá a primeira leitura do Êxodo, a lembrança da primeira aliança, quando o povo foi convidado a sair, e depois, quando estavam na terra prometida, celebrar o dia da Peixá, da Páscoa, da passagem, daquela libertação humana do Egito para a terra prometida, a gente lembra uns elementos interessantes. Entre um deles diz assim: pegue o sangue do cordeiro
Antigo Testamento, o sangue de um cordeirinho inocente, um bichinho, marcado na porta. Agora nós, como um povo ungido pelo santo batismo, não precisamos mais marcar os umbrais, porque o sangue de Cristo agora marca a nossa vida. Nós recebemos o corpo redentor e o sangue precioso de Jesus em cada Santa Missa, todas elas, de semana, no fim de semana, numa solenidade. Não é mais um umbral, mas é o nosso coração, é o sangue de Cristo correndo dentro de nós. Tão verdade que Jesus não diz no cálice: esse daqui vai representar o meu sangue, esse vai representar o meu corpo. Mas a nossa fé em Jesus, esse relato da segunda leitura, que é antes do ano 50, antes dos evangelhos, é o primeiro texto que narra como os primeiros cristãos celebravam na missa a Eucaristia, e Paulo fez questão de escrever aquilo que Jesus disse na ceia: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E se temos isso hoje, é por conta da sucessão apostólica dos bispos, que depois ordenam os padres para serem cooperadores da Eucaristia, cooperadores do seu ministério, fazedores da Eucaristia. Por isso celebramos hoje o sacramento do sacerdócio também, o dom do sacerdócio. Vejam só, fala para os pais, fala para os rapazes e para os meninos. Deus continua salvando. E se a gente fala que a cada missa Deus salva a humanidade, que bom se cada lar tivesse um padre, se cada família católica, ao invés de preparar os filhos para o mundo, para a idolatria do mundo, preparasse o seu filho para ser aquela extensão do coração de Deus que vai salvar a cada missa a humanidade de novo. Deus colocou com a minha miséria, com a minha pobreza, com a minha pequenez, a mesma do Padre Novo, do Padre Jonas. Não é por nós, mas é pela humanidade que Deus instituiu e deu como dom o sacerdócio, para continuar salvando a humanidade. Quando em casa, no terço, a gente reza pelas vocações, para o crescimento, para a santificação de cada um de nós padres, não é? Por que nós estamos rezando por essa vocação? Para poder salvar cada dia a humanidade. Você, rapaz, que às vezes deixa entrar dentro de si, agora é a hora de Deus, mas diz no Evangelho que naquela ceia tão terrível isso, o capeta entrou no coração de Judas. Diz o texto assim: o capeta entrou, o diabo entrou no coração de Judas. E por isso ele não ouviu a voz de Jesus, não se sentiu discípulo. Quando a gente deixa o nosso coração, rapazes, entrar de tanta coisa que não tem espaço para nós, para Deus falar ali dentro, falar da sua capacidade, do dom que Ele quer fazer na sua vida. Você ser um dom do coração de Deus, isso é maravilhoso, não é por você, mas é porque Deus quer, através desse dom, da sua pequenez, salvar a humanidade. Por isso que nessa missa de hoje, quando Deus quer continuar salvando, quantas vocações masculinas para o sacerdócio nasce nesta noite. Jesus está à porta batendo no seu coração, dizendo: é você que eu estou chamando para ser comigo esse Salvador, não por nós, mas por aquilo que é. Por isso, coração de Deus, né? O Padre é esse dom do coração de Deus para salvar a humanidade. Quando nós nos fechamos à graça e deixamos